Bom dia, meus amores, boa terça-feira. Hoje, 6/10 de 2020, terça-feira, daqui a pouco, às 10 horas, nosso encontro virtual, nossa aula virtual, onde tiraremos todas as dúvidas. Vamos trabalhar matemática, números fracionários, páginas 193 a 195 e responder as páginas 200 e 201. Lembrando que para responder essas páginas vocês precisam ler as páginas 193 a 195. O que é fração? Fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi divididas em pedaços ou fragmentos iguais. As frações são úteis em várias situações, principalmente para representar algo que não conseguimos apresentar através de números naturais. Aprenda a escrever uma fração e saiba o que significa cada termo. Vamos utilizar como exemplo a seguinte situação. Maria comprou uma pizza e dividiu em 4 fatias iguais. Como não estava com muita fome, ela comeu apenas uma fatia. Que fração da pizza Maria comeu? Vemos que no texto acima, que das 4 fatias de pizza que Maria tinha, ela comeu apenas uma, ou seja, uma de 4. Por isso, pode ser escrito como uma fração. Olha aqui como é que vai ficar. 4. Aqui o denominador, isso aqui são os nomes dos termos da fração. O número que fica em cima é o numerador. E o número que fica embaixo é o denominador. Então, esse denominador é a quantidade total. Quer dizer, aqui, 4 fatias. E aqui o 1 é o número da quantidade de fatias que Maria comeu. Então, eu posso representar ele pintando. Eu vou dizer 1/4. Então, eu vou fazer o círculo, dividir em 4 e pintar uma parte. Eu vou dizer que comi uma parte de 4. Numerador é a parte retirada. Denominador é a parte total, em quantas partes a figura foi repartida. Os termos de uma fração são numerador, que vem do latim numeratus, que indica contar. Denominador, sua origem é de origem latim, denominatus, que significa dar nome. Então, o numerador é a parte retirada, é a parte que vai estar sempre colorida numa fração. E o denominador é a parte inteira. Numerador, parte retirada, denominador, a parte inteira. Conheça as regras para a leitura das frações. O denominador de uma fração deve ser diferente de 0. E é ele que dá o nome à fração. Portanto, repetimos o numerador e mudamos a forma de pronunciar o denominador. Quando o denominador está entre os números 2 e 9, lemos da seguinte forma. 2 é meio, 3 terço, 4 quarto, 5 quinto, 6 sexto, 7 sétimo, 8 oitavo e 9 nono. Então, quando ele for o denominador, quando ele estiver embaixo, eu não vou dizer o nome dele, eu vou chamar ele. Quando o denominador aqui, o denominador for 2, eu vou dizer 1/2. Se fosse 3 aqui, 1/3. Fosse 4, aqui como tá, 1/4. Fosse 5, 1/5. Se fosse 6,
1 sexto. Se fosse 7, 1 sétimo. Se fosse 8, 1 oitavo. Se fosse 9, 1 nono, tá certo? Então, de 2 a 9, o 2 é meio, aí do 3 ao 9 é como fosse posição. Já as frações decimais, ou seja, com o denominador, a parte de baixo, for 10, 100 ou 1000, utilizamos a nomenclatura, utilizamos a fala de 10, décimo, 100, centésimo e 1000, milésimo e assim por diante. Para os demais números, ou seja, o que estão após o 9 e não são decimais, utilizamos a palavra avos após o denominador. O que é isso? Eu falo o número e acrescento a palavra avos. Se 1 fosse 10 embaixo, 1 décimo. 1 em cima e 11 embaixo, o denominador. Aí eu diria, 1, 11 avos. 12, 12 avos. Se for 35, 35 avos. Eu falo o nome do número e acrescento o nome avos sem o acento, viu? Veja a seguir exemplo de frações, seus termos e como devem ser lidas. 1, 2, né? 1 e 2, 1 meio. 2, 3, 2 terços. 3, 4, 3 quartos. 7 e 8, 7 oitavos. 8, 11, 8, 11 avos. 7, 21, 7, 21 avos. 9, 10, 9 décimos. 9, 100, 9 centésimos. Problemas convencionais da página 200. Observe a figura abaixo e responda. Você está vendo que ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantas partes foram pintadas? Uma. Então, eu tenho 1 quinto, porque eu pintei uma parte de 5. A figura foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas partes estão pintadas? 1. Represente-as em forma de fração. Você vai botar 1, tracinho, 5. Como se lê? 1 quinto. Olha a figura B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A figura foi dividida em quantas partes? Quantas partes estão pintadas? Represente-as na forma de fração. E como se lê? Veja os experimentos que os meninos fizeram com os círculos do mesmo tamanho. Lipe, 1 meio. Vera, 3 partes. Então, 1 terço, que ela tirou 1 de 3. Cida, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 1 quarto. Otávio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 sexto. Agora, represente por meio de uma fração cada uma das partes da divisão feita nos círculos. Complete. A quarta parte de 288 é igual. O que é que você vai fazer? 288 dividido por 4. A quinta parte de 225, você vai pegar 225 e dividir por 5. A quarta parte de uma centena. Uma centena é quanto? 100. Divide 100 por 4. Meia dezena. Quanto é uma dezena? 10. Quanto é meia dezena? 5. Então, é igual a quantas? 1 terço. 1 terço de 345. Divide 345 dividido por 3. A metade de 800. 800 dividido por 2. A quinta parte de 250. Divide 250 por 5. 1 terço de 195. Divide 195 por 3. A metade de 286. Divide 286 por 2. Observe as figuras e complete o quadro. Figura 1, 2, 3, 4. Represente a fração que representa a parte colorida. Como se lê? Então, o número 1. Aí você vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 oitavo. Aqui,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, um nono e assim por diante. Tá certo, meus amores? Então, daqui a pouco voltaremos com a nossa aula de português. Beijos, amo vocês!